ainda, né? Turma, antes de a gente começar, bota o seu nome no bate-papo, por favor, para valer como chamada. Vai lá, dá uns segundinhos para vocês fazerem isso. Coloca o nome lá no bate-papo para valer como chamada. Certo? Muito bem. Pessoas, e aí, enquanto vocês estão mandando o nome aí para mim, eu venho lembrá-los que vocês têm uma tarefa para me entregar hoje, né? Na aula passada, a gente comentou sobre esse curta-metragem Ilha das Flores e passei uma tarefa para vocês, né? Que era para construir um texto crítico reflexivo sobre esses 11 pontos. Na verdade, eu já facilitei a vida de vocês, dizendo quais que são os pontos centrais desse curta-metragem. Então, você tinha que construir um texto que envolvesse esses 11 pontos. Eu estava observando que apenas 2 alunos entregaram ainda as respostas, né? Até agora as respostas. E, Yuri, eu vou pedir licença para mostrar o que você fez, tá? Comparece, 2 alunos foram o Gabriel e o Yuri, tá? Então, olha a diferença do trabalho dos dois. O Yuri fez aqui, seguiu um roteirinho. O Gabriel fez um texto, tá? Pessoal, o que eu quero é, eu não sei se o texto do Gabriel tá bom, eu não li, tá? Mas o que eu quero é que vocês façam um texto e não um fichamento como foi o que o Yuri fez. O que o Yuri fez foi um fichamento. O que é um fichamento? Anotações sobre alguns pontos. Eu não quero isso. Eu quero que você construa o texto mostrando aquilo que tem lá no documentário e que crítica você faz sobre aquele vídeo. O que a gente pode refletir sobre aquele vídeo? Tá? É uma realidade que foi inventada? É uma realidade real? Né, que existe de verdade, né? É algo que é só lá de Porto Alegre ou é uma realidade de outras regiões? É possível combater aquele tipo de realidade? Não é? Tá? Yuri, então eu vou pedir, não que você descarte o seu trabalho, né? Mas que você refaça, tá bom? Então eu quero que vocês façam um texto e não quero que você faça um fichamento como o Yuri fez, tá bom? Então, Yuri, se você quiser alcançar uma nota melhor, eu peço para que você refaça o seu trabalho, tá? Eu não li, não sei qual é a qualidade do seu fichamento, mas eu pedi um texto e não um fichamento, tá? Tá bom? O prazo para vocês entregarem é até hoje, às 11h59. Beleza? Tudo bem? Se vocês forem até o mural da nossa sala de aula virtual, nesse mural vocês têm aqui o link, né, para assistir o documentário curta-metragem do Ilha das Flores. Beleza? Certinho para quem quiser assistir novamente. Alguma dúvida, turma, quanto a isso? Não. Não? Então, assim, quem quiser assistir de novo, ele tem só 10 minutos, né, para relembrar o que o texto fala, o vídeo fala, para você construir o seu texto, é muito bom, tá? E vocês, por favor, façam um texto e não um fichamento, tá? Então, se você fizer um fichamento, a sua nota provavelmente será menor do que aquele que fez um texto, tá? Independente da qualidade. E aí, perante a qualidade do texto, é que eu vou dar a sua nota. Tá? Lembre-se que eu não quero um resumo lá do vídeo. Eu não quero que você me conte o que aconteceu no vídeo, porque eu também assisti o vídeo. Eu quero que você faça uma reflexão, tá? Analise aquele vídeo. Que análise você faz daquele vídeo? Fazendo uma relação com tudo que a gente viu sobre desigualdade, sobre produção de alimentos, tá? Tudo bem? Sobre questões de moradia e tudo mais. A gente já viu um monte de coisas. Como que a gente relaciona tudo que a gente estudou com isso que tem mostrado lá naquele curta-metragem Ilha das Flores? Perfeito? Tudo bem? Bom, e aí eu comentei que hoje a gente vai continuar falando das desigualdades, mas relacionando a um assunto que acabou nos afastando, né? Que é a Covid-19, que foi uma doença que começou a se espalhar pelo mundo no finalzinho de 2019, mas que no nosso país chegou aqui no início de 2020. Tá? Já estamos no meado do ano
E, ao que tudo indica, no nosso país a gente não tem aí uma previsão certeira de quando é que ela vai ser controlada, tá? Então, alguém quer fazer algum comentário sobre essa doença, a Covid-19? Agora, nessa aula, eu vou precisar mais que nunca que vocês participem comigo. O que vocês têm para falar para mim sobre a Covid-19? O que vocês sabem sobre essa doença? Todo mundo está cansado de ouvir falar, mas o que você sabe? Já ouvi falar muita coisa. Vamos ver o que você sabe. Eu Ninguém sei que sabe é uma nada? doença chinesa que, quer dizer, começou a se propagar na China, que é meio que evolução, mutação do vírus do SARS, que já existia há muito tempo. E ele se propaga muito rápido, é muito fácil de pegar, mais fácil que uma gripe, alguma doença assim, por isso que a gente está isolado. O que mais? O que a gente tem ouvido falar sobre essa doença? Tem tratamento para essa doença? Eles estão trabalhando muito bem nisso, né? Parece que conseguiram achar um tipo de vacina, estão testando. Um negócio assim. E é o mundo inteiro está Já tratando. acharam a vacina já, né? Tava lá nos Ainda não. Estados É, Unidos. mais ou menos. É. Começou o teste humano. Existem diversos estudos no nosso planeta em busca da vacina. Então, existem diversas vacinas sendo testadas, tá? E qual que é a importância desses testes, né? Verificar se elas têm eficácia, né? Se elas vão, de fato, nos imunizar contra essa doença, se elas vão ter efeitos colaterais, né? Qual que é o tempo de duração dessa imunização no nosso corpo, caso ela seja efetiva, e assim por diante, né? Alguém falou assim, que ela afeta a respiração da pessoa, esse é um dos principais sintomas dessa doença. Bom, então sobre a Covid, tá todo mundo aí meio que cansado de ouvir falar. Você liga a televisão, só fala disso. Você abre o Facebook, só tem isso. Você abre o Instagram, só tem isso. Inclusive, no Instagram virou uma postagem de meme eterno sobre a Covid-19, né? Então, a gente acaba observando que já está todo mundo muito familiarizado com essa situação da Covid, mas a gente faz poucas análises sobre as informações que a gente tem. Então, hoje, eu trouxe para vocês uma série de informações sobre a Covid-19 que a gente tem que prestar atenção e que vocês vão fazer algumas atividades para mim relacionadas a essas informações. E depois eu vou compartilhar com vocês lá na nossa sala de aula virtual para vocês fazerem as atividades, ok? Então, que informações eu vou trazer aqui para vocês? Tem um grupo de estudo lá na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que acaba selecionando um monte de informações sobre a Covid-19 para que professores possam utilizar nas suas aulas ao longo do Brasil inteiro, né? Essas informações são muito claras, muito didáticas, para que tanto o professor tenha facilidade de entender, quanto o aluno. Por que o professor? Porque, por exemplo, eu sei o que é um vírus, mas eu, com a minha formação de geografia, eu não sei como que é, do aspecto biológico, o seu processo de reprodução, processo de contágio, de incubação do vírus, essas coisas quem entende é quem tem a formação em biologia, né? Então, a Lenise, o Zé, tem muito mais competência do que eu para explicar essas coisas. Então, esse programa da UERJ, ele vai explicar de maneira muito simples várias coisas para a gente, né? Sobre se o vírus é um ser vivo, se não é, como que a gente se contamina, como é que faz para prevenir, entre outras coisas. Além de também apresentar algumas informações relacionadas ao processo de surgimento, expansão dessa doença pelo mundo, como que os países têm enfrentado essa doença, as perspectivas no futuro e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar, você sabe, você conhece qual foi o marco zero da Covid-19? A Tainá já nos trouxe uma luz. Alguém lembra? Alguém olhando aqui, a gente não consegue saber qual que é o marco da Covid? A Chininha. A China, tá? Então acontece o seguinte, que lá no finalzinho de dezembro, dentro da China, começou-se a se preocupar com uma grande quantidade de casos de pneumonia numa regiãozinha lá da China.
certo? E aí, todo mundo começou a estranhar. Falou, ai, gente, por que que nesse lugar tem tanta gente com pneumonia, né? E aí, no dia 31 de dezembro de 2019, para encerrar 2019 e começar 2020 com chave de ouro, a Organização Mundial da Saúde falou, ó, vamos prestar atenção porque esse negócio não é normal. Como é que tanta gente pega pneumonia ao mesmo tempo, né? Então aqui, a gente tem a China, para a gente entender onde é que a China fica no mundo e vai tentar entender esse marco zero. Ou seja, onde é que começou? Dentro da China, a gente tem uma região chamada Hubei, tá? Uma província da China, tá? E aí, a capital de Hubei é uma cidade chamada Wuhan. Tanto província, a gente pode entender como se fosse um estado da China, tá? Então, a capital desse estado, dessa província, é a cidade de Wuhan. Nessa cidade é onde ficou ali caracterizada como o marco zero dessa pandemia. Um local aonde aqui em Wuhan muitas pessoas começaram a desenvolver, entre aspas, essa pneumonia, tá? Essa região, cidade de Wuhan, é uma região que tem muitas indústrias, é uma região que tem muitas relações comerciais e muita gente se concentra nessa área. Então, quando eu penso em um grande centro urbano, numa doença que tem um fácil contágio, como a gente já sabe, ter um grande número de vítimas é muito fácil, né? Então, essa cidade, olha aqui, não é uma cidade pequenininha, né? É uma cidade grande, um grande centro urbano. Então, essa cidade foi o marco zero de onde começou essa pandemia. Beleza? Isso era novidade para alguém? Não? Acho que não, né? Não. Então, vamos seguir então. Se for alguma novidade para alguém, alguma pessoa não estiver familiarizada com alguma coisa, vocês vão conversando comigo, tá? E aí, essa doença não ficou restrita à China, né? Não ficou restrita ali à região de Wuhan. Então, ela começou a se espalhar para o mundo inteiro. Vamos pensar na nossa realidade, aqui América do Sul. Do ponto de vista de industrialização, a América do Sul é uma região desenvolvida ou subdesenvolvida? Subdesenvolvida. Exato, acho que eu estou dando aula para 3 alunos só, o resto está tudo dormindo, né? Ou deve estar todo mundo almoçando, segurando o prato assim na frente da câmera, almoçando, né? Não dá para falar. Jamais, Pessoal, pô, jamais. Só tô jamais. cheio de farofa na boca, só. Né? Vamos lá. Pessoal, então a América do Sul, ela é uma parte do continente americano que tem uma grande particularidade por ser considerada uma porção subdesenvolvida, né? Claro que tem alguns países que são mais ricos que outros, mas no geral a gente tem aí uma característica de ser subdesenvolvida. E aí, o avanço dessa pandemia sobre esse continente, essa porção do continente, é algo que preocupa muito, né? Até porque esse informativo que eu estou compartilhando com vocês, ele, ó, de 19 de maio, tá? Ele não é tão atualizado, a gente está aí há um mês de diferença desse informativo. E aí, quando chega essa pandemia, essa doença chega aqui no nosso país, no nosso continente, a América do Sul levanta muita preocupação para o resto do mundo, porque a maioria dos países da América do Sul tem uma condição de um desenvolvimento muito baixo, né? E alguns países, eles têm um sistema de saúde que são muito frágeis. O que pode pensar que se muitas pessoas forem contaminadas, forem infectadas, como é que esses países vão conseguir enfrentar essa doença? Né? É um caso muito sério. Se entrar para pensar, no dia 19 de maio de 2020, só o Brasil contava com mais de 250 mil contágios, certo? E isso mostra, será que o nosso sistema de saúde tem condições, né, de atender a todo mundo? Né? Será que, então, as pessoas vão ter condições de se curarem dessa doença através do sistema de saúde? Né? Alguns países, como por exemplo a Argentina, estabeleceram lockdown. Né? O que é o lockdown? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar desse termo? Não?
Acho que era para não ter, as pessoas não terem acesso ao país, alguma coisa assim, não poder entrar dentro do país. O lockdown é uma forma de o governo controlar a circulação de pessoas. Aonde você não abre comércio, você limita a circulação o horário de funcionamento de ônibus, de metrôs, de trens. Mas eu vi isso aí, depende, né? Tem um lugar que não tava nem limitando, tava proibindo. Isso. Mas assim, ó, o lockdown, ele tem níveis, tá? Então, por exemplo, o lockdown mais restrito é não abrir nenhum tipo de comércio, a não ser supermercado, farmácia, como posto de combustível. Você tem toque de recolher, ninguém entra, ninguém sai de determinadas cidades, determinadas regiões. Ou então, alguns outros são mais flexíveis, como, por exemplo, você permitir que as pessoas circulem por mais horários, você permite que o comércio abra, mas no horário reduzido, né? Então, tem níveis de lockdown, tá? Então, por Eu ouvi exemplo... aqui em Machado, por exemplo, tipo assim, o pessoal, eles fecharam todas as entradas pra cidade, deixaram só a do trevo aberto. Aí, tipo, eles ficam lá com uma barraquinha tipo, o cara só pergunta pro cara. O cara fala assim, você é daqui? Sou, então pode ir. Então, Aí, tipo assim, isso o não cara... é um lockdown, tá? Isso não é um lockdown, isso é apenas uma barreira de controle Não, é só uma sanitário. medida de prevenção, né? Isso, exato, não é. Mas, tipo, Olha, não o adianta nada, lockdown é porque, por uma exemplo, medida 5 horas eles vão rigorosa, embora. não adianta Aí, nada, né? né? É uma medida, então, rigorosa de controle de pessoas, tá bom? Então, quanto mais rigorosa for essa limitação da circulação, mais fácil vai ser conter o avanço dessa doença, porque a gente está falando a Covid-19, tá? E aí, quando a gente fala na América do Sul, a gente leva, né, em consideração o nosso país, né? O Brasil é um país de proporções continentais, ele é gigantesco, então quando a gente fala de América do Sul, o Brasil ocupa uma posição de destaque. Esse informativo, ele já é um pouquinho depois, ele veio aqui sendo divulgado no dia 26 de maio, e olha o que mostra pra gente, né? Que no Brasil, a gente teve aqui os primeiros óbitos registrados no comecinho de março, né? E aí, olha só, de 17 de março a 31 de março, olha, de um caso para 202 casos em 15 dias, em 2 semanas, né? Casos de óbitos. Então, essa doença, a gente dá para perceber que, embora percentualmente, em números de infectados, o número de óbitos é muito pequeno, mas assusta, né? Só por conta dessa doença, olha quanta gente já morreu em 15 dias, né? Se a gente parar para pensar, do primeiro caso, de 17 de março até o dia 24 de maio, que esse informativo mostra para gente, um intervalo aí de poucos meses, de 2 meses, eu saio de um caso para 22.700 casos. É muita coisa, né? Então, como que a gente está se preparando para isso? Olha a curva de crescimento do número de óbitos confirmados por conta da Covid-19, né? Muita gente deve estar acompanhando pelos jornais que essa doença ela está sendo subnotificada no Brasil. O que é uma doença subnotificada? Alguém sabe? Alguém lembra o que é uma doença subnotificada? Não? Eu não faço a menor ideia. Acontece o seguinte, quando acontece uma morte, uma pessoa ela precisa receber um registro, uma certidão de óbito, certo? Que vai mostrar que aquela pessoa morreu e, inclusive, quais são as causas da morte daquela pessoa, tá? No caso do Brasil, tem muitas pessoas morrendo agora nesse período em que as causas da morte não estão sendo claramente divulgadas, claramente identificadas. Então, geralmente, muitas mortes que estão acontecendo nesse período estão tendo como notificação deficiência respiratória aguda ou deficiência respiratória grave. Como aí, acho que a Rafaela que comentou lá no bate-papo, uma das manifestações da doença da Covid-19 é basicamente causar um tipo de desconforto respiratório, porque ela ataca os pulmões, ela causa tipo uma fibrosação
dos tecidos pulmonares, semelhante ao que uma pneumonia causa, né? Uma dificuldade dos tecidos respiratórios de exercerem as suas funções. E, de certa forma, nem sempre as pessoas que estão doentes, elas acabam por conseguir serem testadas, né? E aí, essas pessoas que acabam morrendo com esses sintomas, né? Elas nem sempre recebem lá a testagem. Então, elas morrem sem saber se foram diagnosticadas ou não com a Covid-19. Então, se o Brasil hoje tem tantos mil casos de morte, quase 50 mil casos de morte, por conta da Covid-19, pode ser que esse número seja muito alto. Porque quando comparado o número de Mas, Bia, mortes pode de ser que esse número pessoas... seja menor também, não pode? Porque às vezes o cara dá, por exemplo, ele tinha uma deficiência na garganta lá. Mas, tipo, isso não foi porque ele pegou Covid, tipo, e aí o cara fala que ele morreu de Covid, entendeu? Não, Pode acontecer porque os vice-versa. casos confirmados da morte de Covid-19 são pessoas que não foram diagnosticadas com a Covid só pelos sintomas. Elas foram diagnosticadas com a Covid também por exames laboratoriais. Por isso que a gente diz que são mortes confirmadas, óbitos confirmados. O que isso quer dizer? Que a pessoa passou por aquele exame de testagem sorológica, onde a amostra de sangue é coletada da pessoa e eu vou analisar se aquela pessoa tem no seu DNA a contaminação desse vírus ou não. Certo? Então, por exemplo, pode ser que o Bia pegue uma pneumonia. Então, do ponto de vista dos sintomas, é muito parecido. Dificuldade de respirar, febre alta, os pulmões comprometidos. Se eu fizer apenas essa análise de sintoma, a pessoa pode me dizer que eu tenho uma Covid. Então, eu vou entrar na lista de suspeitos. O que vai fazer com que eu seja confirmada com a doença? Uma análise laboratorial. Quando eles fazem essa análise laboratorial, vão observar que o que eu tenho não é a contaminação pela Covid, sim por uma outra bactéria que me causou a pneumonia, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala de óbitos confirmados, é porque foram feitos exames naquelas pessoas antes delas morrerem. Ok? Certo? Certo. Então, beleza. Então, quando a gente fala em subnotificação, provavelmente no Brasil, nem todas as pessoas que morreram por uma insuficiência, um comprometimento das vias respiratórias, elas morreram por conta de outras doenças e provavelmente por conta da contaminação com o vírus do corona, né? E assim por diante. Então, se essa doença ela é tão agressiva, as pessoas precisam cada vez mais de um sistema de saúde que permita que elas se tratem, né? E um exemplo muito claro da gravidade dessa doença, acho que tá bugada para vocês a imagem, acho que tá, né? Distorcida a imagem? Tá. Deixa eu interromper aqui para ver se melhora. Um exemplo, pessoal, dessa contaminação que a gente pode pensar é lá no caso do continente africano. Lá na África, a gente tem 54 países, todos eles ocupando a posição de países subdesenvolvidos, o que tem uma situação um pouco melhor é a África do Sul. Só que, ainda assim, a África do Sul, um país desse continente também subdesenvolvido. Grande parte da população que mora na África vive em condições de moradia subnormais, que eu já discuti com vocês o que é isso. Né? E essa população que habita a África, ela tem um problema seríssimo da infraestrutura. Grande parte da população da África não tem onde lavar a mão. As pessoas não têm condições de sequer praticar a sua higiene. Então, quando começou a se espalhar pelo mundo essa doença, o continente africano ele começou a ser observado com atenção. Embora o avanço da doença sobre o continente africano tenha sido lento até agora, não quer dizer que a África está conseguindo combater esse vírus. O que acontece? O fluxo de pessoas entre a Ásia, a Europa, a América acaba sendo muito maior do que o fluxo de pessoas de qualquer parte do mundo para a África. Por isso que até agora
comparado com o resto do mundo, a África tenha poucos casos de Covid-19 comparado a outros países, tá? E aí a gente começa a se questionar, né? Será que se o fluxo de pessoas fosse maior para essa região, a contaminação seria maior? Provavelmente. Principalmente porque a contaminação, ela se dá de maneira muito fácil, como a Tainá já acabou de dizer. Como que a gente faz para evitar a contaminação pelo coronavírus? Higienizando as mãos, seja com álcool, seja com água e sabão. Só que a população daquele continente, ela é uma população, a gente vai dizer, em vias miseráveis, né? Então, olha só, 63% da população que a gente observa lá na África, na porção sul, ao deserto do Saara, que corresponde a 258 milhões de pessoas, não tem acesso à água para lavar as mãos. Quem dirá essa população vai ter dinheiro de instalação para conseguir comprar álcool gel para higienizar as mãos? Uma imagem como essa aqui, que está postada, isso daqui revela a população que tem condição de se combater, de se prevenir contra o coronavírus? De forma nenhuma, né? Então, se o vírus entrar de maneira mais agressiva ali nesse continente, essa população, ela está basicamente, me desculpem a palavra, lascada. Essa população está perdida, né? E aí, pessoal, está muito claro que as desigualdades, elas vão acabar existindo, né? E as vítimas da Covid-19, em qualquer parte do planeta, elas vão atingir mais diretamente um certo grupo. E o número de óbitos também vai atingir de maneira mais intensa um certo grupo. Uma análise feita pela UERJ no Brasil acabou mostrando que as desigualdades raciais, no caso do nosso país, elas vão contribuir para que um certo grupo seja mais atingido pelas mortes do Covid do que outros grupos. Ai, caramba, está desconfigurando, vamos ver se vai melhorar. Então, no caso do Brasil, o que a gente percebe? Os primeiros infectados pela Covid era um grupo de pessoas brancas e ricas. A maioria dessas pessoas brancas e ricas se contaminaram com a Covid porque foram para o exterior ou tiveram contato com pessoas que foram para o exterior. Mas, no primeiro momento, as primeiras pessoas que se contaminaram com a Covid rapidamente se recuperaram e não morreram. Por quê? Porque elas tiveram acesso a um amplo sistema de saúde, como, por exemplo, hospitais particulares. Só que, logo depois, a grande quantidade de pessoas que começaram a morrer era de características negras ou pardas. Inclusive, a primeira... Vírus escolhe a cor? Não é que escolhe a cor, vamos tentar entender o porquê isso, tá? A primeira morte, inclusive, foi de uma pessoa, de uma mulher negra, que era empregada doméstica de uma mulher que tinha voltado da Europa contaminada com o coronavírus. Bia, negro e pardo são os preferidos do vírus? Não, né? Se a gente observar, seja branco ou seja preto, todo mundo está sujeito a se contaminar com esse vírus. O grande problema é que a população negra e a população parda é a grande maioria da população mais pobre do nosso país. Essa população, a população negra e a população parda, como é uma população mais pobre, é a população que não tem condição de fazer o famoso isolamento social. Essa população não tem condição de praticar o que a gente conhece como home office, o trabalho em casa. Essas pessoas têm que ir para a linha de frente trabalhar, seja no supermercado, no posto de gasolina. Muitas pessoas não foram liberadas do seu trabalho doméstico, como um jardineiro, um porteiro, uma empregada doméstica. Essas pessoas mais pobres, elas vão ter que transitar pelas ruas, geralmente em transportes públicos, que vão ainda não permitir o isolamento entre as pessoas. Se vocês ligarem um telejornal, por exemplo, vocês vão perceber que as pessoas estão entrando nos ônibus abarrotados, nem parece que está tendo coronavírus por aí.
mas as pessoas, se elas não forem trabalhar, elas não recebem salário. Se elas não recebem salário, elas não vão ter como pagar aluguel, não pagar comida, e aí a condição fica complicada. Então, embora brancos e negros não tenham aí diferenças no processo de contaminação, todos nós estamos sujeitos da mesma forma, a população negra e a população parda, ela está mais sujeita, ela está mais exposta à contaminação, porque ela não tem condições de acabar se isolando socialmente. E isso revela para nós aquelas desigualdades sociais que a gente comentou na outra aula. A maior parte da população do Brasil, mais de 110 milhões de habitantes, é de população preta e parda. População essa que tem uma menor remuneração, população essa que não tem condições de praticar o home office, que precisa sair de sua casa todos os dias para enfrentar sua jornada de trabalho. Se eu saio de casa, eu vou ter contato com locais onde várias pessoas passaram que podem estar contaminados e posso me relacionar com pessoas que podem estar contaminadas. Então, a chance dessa população se infectar é gigantesca. Tá? Diversos estudos têm buscado o mapeamento do avanço dessas áreas. Quando a gente percebe bairros de luxo ou bairros de classe média e classe média alta, os índices de contaminação são muito poucos. Quando eu observo nas áreas mais pobres, principalmente em áreas de favelas, os índices de contaminação são elevadíssimos, justamente porque é nessas favelas onde está a maior parte da população preta e parda, é onde essa população tem menos condição de fazer o isolamento. Até porque, muitas das vezes, a propriedade, a casa onde eles moram é menor e tem um grande número de pessoas habitando aquele espaço. Então, se tiver um contaminado, a chance de contaminar grande parte da população é gigantesca. Tá? Sem contar que tem muitas favelas, por exemplo, que as casas não têm água encanada. Então, como que as pessoas vão praticar a sua higiene pessoal para evitar esse contágio? Né? É muito complicado. Então, aí é uma coisa importante para a gente pensar. A Covid-19, ela não veio para mostrar para nós que existe no Brasil e no mundo inteiro desigualdade social. Ela veio para escancarar isso. Quem é mais rico está menos sujeito a se contaminar, porque consegue fazer o isolamento social e tem condições de praticar a sua higiene pessoal, ok? As pessoas que são brancas, elas têm mais acesso a um sistema de saúde que possa contribuir para a sua recuperação em caso de contágio. Enquanto que a população preta e parda mais pobre, ela é mais exposta ao vírus com mais frequência e aí tem essa dificuldade, porque ela depende do Sistema Único de Saúde. E aí o Sistema Único de Saúde não tem condição de atender a demanda enorme que nós temos no nosso planeta sobre a Covid-19. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Sim ou não? Não? Não, tá de boa, de boa. Beleza. Eu vou liberar daqui a pouco, lá na nossa sala de aula virtual, uma atividade para vocês fazerem relacionando a desigualdade social, seja no aspecto racial ou econômico, com a Covid-19. Tá? Esses arquivos que eu mostrei para vocês, que tem algumas informações de jornal, mapas e tudo mais, vou colocar lá no mural também para vocês lerem, se assim quiserem, ok? E o prazo para entrega dessa atividade vai ser até a segunda-feira à noite, tá? Então, que duas coisas vocês têm que preocupar em fazer? Para entregar até hoje à noite o seu texto sobre a Ilha das Flores, certo? E para até segunda-feira você fazer a atividade sobre a Covid-19, tá bom? Certo? E lá na atividade vai estar explicadinho o que você tem que fazer sobre essa atividade. Perfeito? Dúvida por enquanto? Não. Não? Se tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, tanto sobre o texto da Ilha das Flores, quanto sobre a atividade da Covid-19. Tá bom? Denunciando aí as desigualdades sociais.
Perfeito? Tá bom? Ó, e eu queria comentar uma coisa. Eu estava olhando lá que tem atividades que foram pedidas lá atrás, que até hoje tem gente que não entregou. Se você não entregar, você vai ficar sem a nota. Se você entregar, mesmo com atraso, você recebe a nota parcial, tá? Recebe aí valendo menos. Mas, se você deixar de entregar, você não recebe nota. Então, verifica lá se você entregou todas as atividades. Beleza? Tá bom? Então, tchau, gente. Fica com Deus. Bom final de semana. Se cuidem, pelo amor de Deus, para a gente voltar logo. Quem não mandou o nome no bate-papo, me mande, que isso vale a sua chamada. Tem gente que não tem mandado os nomes. Isso compromete lá a sua presença. Depois você pode acabar sendo reprovado por falta. Pelo amor de Jesus. Né? Nossa, manda lá o seu nome, por favor. E quem já mandou o nome, não tem dúvida nenhuma, já pode sair para almoçar. Tá bom? Vou aguardar aqui para ver se tem mais gente que vai querer botar o nome. Tchau, gente. Fica com Deus. Já posto o link da aula e a atividade para vocês fazerem. Beijo, gente. Bom final de semana, viu? Pode ir saindo se quiserem. Tchau, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, fica com Deus, gente. Morrendo Bom de final de saudade de semana. vocês. Obrigada. Você também. João. Beijos. Tchau, beijo. Fique com Deus. Tchau. Amém.